Olá, meu nome é Victor, vou falar um pouco do que eu fiz. Primeiramente fiz a ligação com o banco de dados, aqui fiz uma verificação recebendo o formulário com o método POST, criei essas variáveis para guardar os parâmetros do formulário, aqui fiz o statement falando onde serão inseridas essas variáveis, passei os parâmetros para inserção e aqui fiz uma verificação executando o statement. Aproveitando que o Guilherme criou a sessão na tela na login, eu criei esse tratamento de restrições, onde ele verifica se o usuário estiver logado. Se o usuário não estiver logado, ele direciona para a tela inicial. Também criei o finalizar a sessão, tem um botão na tela de jogo no final de sair. Quando eu apertar o botão sair, ele direciona para a tela inicial também. Aqui, ó, destrói a sessão. Sim, mas fala. Eu sou o Guilherme e eu vou explicar aqui como ficou a parte de login. Primeiro a gente recebe as informações da conexão para conectar no banco e recebe o formulário como método POST. Verificamos se existe no formulário, se foi preenchido corretamente, salvamos as informações que nós recebemos do POST e fazemos uma verificação se esse usuário existe no banco. Depois disso, verificamos se realmente existe um resultado, colocamos esse resultado dentro, associamos ao usuário, né, e verificamos esse usuário. Depois nós verificamos se a senha é igual à senha desse usuário que nós encontramos no banco. Se for, ele inicia a sessão normalmente, com as informações do usuário logado no usuário, e já altera para a tela jogo. Se não, ele simplesmente retorna para index. Aqui eu vou mostrar rapidinho como funcionou, o usuário já estava ali, e a senha do usuário. E já altera para partida. Então, essa aqui é a outra página que eu fiz, que é de primeira parte de pegar a posição que o usuário logado ficou no ranking, que nós pegamos da sessão em aberto o nome desse usuário, e depois pegamos o score máximo que ele conseguiu, que ele pode ter várias partidas, então nós pegamos o máximo e associamos a essa variável. Se essa variável existe, a gente associa essa consulta a essa variável. Depois dessa consulta, nós pegamos a pontuação máxima, né, e colocamos nessa variável. Depois disso, nós fazemos uma consulta que conta quantas variáveis, quantas pontuações tem acima desse no total da tabela de partidas, né? Após isso, se der tudo certo, a gente simplesmente associamos essa posição como resultado mesmo e exibe aqui na tela de ranking. Aqui embaixo a sua posição, como nós só jogamos com essa conta, mas está em primeiro lugar, basicamente isso. Bom, a minha contribuição no trabalho, nessa etapa da entrega, foi criar conexão com o banco de dados. Então, eu criei essas 4 variáveis aqui, que é o padrão de conexão, elas vão armazenar as informações do nosso servidor, que é o número do servidor, o nosso username, a senha vazia também a gente deixou padrão. Aqui também, se mudar para hostname, localhost, perdão, funcionou também. E o nome do nosso banco de dados. Aqui ele vai criar a conexão com as informações das variáveis que a gente passou. Caso a conexão falhe, tem aqui a mensagem de erro. Após testada a conexão, a gente preferiu criar as tabelas também no próprio código para evitar erro de diferença das colunas da tabela com as informações vindas do formulário. Então, a gente criou aqui a tabela jogadores. Assim que a conexão é criada, ele já cria as tabelas no banco. E caso não seja criada, as duas também têm mensagens de erro. Depois disso, eu fiz também essa parte do cadastro, onde ele pega as informações de cada campo do formulário
e testa para ver se todas foram enviadas pelo método POST e insere aqui nessa linha no banco, do jeitinho que foi criada a tabela também, com os mesmos campos. Essa foi a parte que eu fiz. Olá, eu sou o Diego e eu vou comentar agora do que eu fiz no trabalho. Bom, eu fiz a implementação inicial da lógica de sessão e da lógica de quando o usuário não está logado, ele não consegue entrar na tela do jogo. E a lógica por trás está basicamente nessa página login.php, onde a gente começa incluindo o arquivo de conexão com o banco de dados. Daqui tem a consulta, uma query do SQL que vai selecionar essa variável aqui, nome de usuário, que foi passada pelo post, para ver se tem no banco. Daí aqui tem a conexão com o banco de dados e a query que vai estar dentro desse resultado para ver se deu certo ou não deu certo. Agora ele aqui vai verificar se o usuário foi encontrado e esse usuário com o usuário senha, verifica se a senha coincide, senha, se ela é totalmente igual ao usuário senha, quer dizer que foi bem sucedido. Daí ele dá um session start, session igual a true e o nome do usuário igual ao nome do usuário que a gente pegou aqui em cima. Que como já sabemos que é true, a gente já sabe que existe mesmo, então a gente já mostra ele mesmo, sem precisar pegar no banco de novo. Daí ele vai para a tela do jogo.php, porque a sessão foi bem sucedida. Se não for, se as credenciais estão incorretas, ele exibe uma mensagem de erro, usuários são incorretos. Se não encontrou, usuário não encontrado. Se ocorrer algum erro na consulta ou conexão, ele erro na consulta. E caso ele não preencha todos os campos, por favor, preencha todos os campos. Vou mostrar aqui um usuário que eu já criei, esse daqui. Eu entro e ele consegue entrar. Caso eu saia e agora tente entrar com um usuário nada a ver, ele dá erro. Meu nome é William e eu fui responsável por fazer a validação do código de todos os arquivos, tanto do PHP quanto do CSS e do JavaScript. Eu corrigi alguns detalhes, alguns pequenos erros e agora o código já funciona novamente, deixando apenas alguns pequenos warnings.